Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente. Vamos aqui estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos dar então continuidade aqui em Atos e hoje nós estudaremos Atos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Então, o que nós vimos até aqui? Passeando de Atos capítulo 1 até este ponto de Atos capítulo 5, nós vimos o nascimento da igreja e como Satanás já começou a perseguir a igreja logo no seu nascimento. Meus irmãos, Satanás até esse ponto já atacou a igreja, no mínimo aqui nesses relatos, 2 vezes. O seu primeiro ataque foi contra a liderança, Pedro e João, ali nos textos de Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, onde eles foram aprisionados e depois eles foram então ameaçados. Então Satanás ele levantou esta perseguição. Esta foi a primeira. E uma segunda, quando Satanás viu que o ataque externo não deu certo, ele então entrou. E dentro da igreja ele levantou um pecado, um ataque interno, que foi o caso de Ananias e Safira, onde Satanás encheu o coração deles com mentiras, para que mentissem contra a igreja e dessa maneira estavam também mentindo contra o Espírito Santo. Mas a situação e o caso foi resolvido ali, o caso de Ananias e Safira, e a igreja estava andando de vento e polpa, como nós costumamos dizer. Satanás ele não conseguiu barrar a igreja, Satanás ele não conseguiu travar a igreja estava crescendo e se fortalecendo pelo poder de Deus. E é isso que nós veremos aqui nestes versículos. A partir do versículo 12, nós veremos como que a igreja, apesar dos ataques de Satanás, como que a igreja estava crescendo, multiplicando e fortalecendo-se. Olha só o versículo 12, nós veremos aqui que a igreja estava unida. Diz assim, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Meus irmãos, a igreja continuava se reunindo. A igreja estava junta. Eles sempre procuravam as reuniões públicas para aprender de Deus, para ouvir da palavra do Senhor, para aprender mais do Senhor. Eles, perceba bem, eles continuavam indo ao templo, mas eles já não estavam num templo naquela religião antiga, naquele sistema antigo. Não, eles já sabiam e perceberam que Cristo foi o cumprimento do Antigo Testamento. Já não era mais necessário sacrifício de animais, já não era mais necessário todo aquele ofício sacerdotal, porque tudo aquilo estava apontando para Cristo. Eles perceberam que Cristo era o cumprimento das Escrituras. Eles iam para o templo, mas para uma localidade de reunião apenas. Eles já não estavam mais participando, evidentemente, de todas aquelas nuances que o Antigo Testamento determinava quanto ao culto, tudo aquilo que eles deveriam fazer, porque eles perceberam que em Cristo há cumprimento de todas aquelas coisas que o Antigo Testamento já predizia. E eles estavam unidos, unânimes. E os apóstolos aqui eram os responsáveis em lançar o fundamento. Era eles quem falavam de Cristo, da ressurreição de Cristo, ensinando a palavra de Deus para eles. Inclusive, os apóstolos passaram por um seminário de 3 anos, mais 40 dias. 3 anos com Jesus Cristo aqui até a sua morte. E após a sua ressurreição, Jesus ficou mais 40 dias ainda dando um extra para eles, aulas extras para eles. E eles então aprenderam tudo isso de Cristo e agora então chegou a hora de passar, chegou a hora de praticar. Então eles pregavam, eles ensinavam, eles lecionavam e eles eram os responsáveis por essas reuniões e esses cultos que aconteciam aqui então no templo. Eles ficavam num local à parte, se reuniam ali. O restante do povo percebia, via aquilo, mas muitas vezes não procurava se juntar. Eles tinham até em grande estima esses cristãos que estavam reunidos, mas não se juntavam a eles, a estas reuniões. Apesar dos ataques de Satanás, a igreja, nesse versículo, se mostra fortalecida e unida em seus cultos.
E olha só o versículo 13, o que diz? Diz assim: quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então perceba que eles, a igreja, era bem vista pelo povo. O povo até admirava esses cristãos, mas eles não se juntavam. Eles não ficavam juntos, não cultuavam juntos. Eles percebiam que eles estavam reunidos, a igreja estava reunida ali naquela localidade no templo, mas eles não se direcionavam para estarem juntos, mas era bem visto. Então note como que a igreja estava fortalecendo, apesar dos ataques de Satanás, eles estavam unidos e eles eram bem vistos pelo povo também. E apesar em tudo isso, a gente vai ver também que a igreja ela crescia. Olha só o que diz o versículo 14, diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então a gente percebe que era uma igreja unida, bem vista e que estava se multiplicando, estava crescendo cada vez mais. Meus irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Apesar dos ataques de Satanás, a igreja ela cresce, ela avança. Por quê? Porque Deus abençoa, evidentemente, a igreja. É a mão do Senhor abençoando a noiva de Cristo, a sua igreja. Satanás não consegue e não pode impedir o avanço do evangelho, o avanço da igreja. Ainda que ele possa ter algumas vitórias em algumas batalhas, a guerra em si ele não vencerá. E ele não venceu e não irá vencer. A gente percebe então que Satanás ele não cansa de atacar a igreja, mas esses ataques não podem fazer com que a igreja fique parada e inativa, porque a igreja está em submissão a Cristo. Uma observação desse texto aqui é que pela primeira vez Lucas, quando menciona conversões, é a primeira vez que Lucas ele menciona conversões de mulheres. Meus irmãos, isso aqui é significativo. Por quê? Quando nós estudamos a Bíblia e o cristianismo, a gente vê como que o cristianismo, ele valoriza as mulheres, como que a Bíblia valoriza as mulheres. Meus irmãos, naquela cultura, a mulher era um tanto desprezada, inclusive continua assim na cultura ali do Oriente Médio, nesses povos árabes e islâmicos, a mulher ela é desprezada, ela não é valorizada. Mas o cristianismo, a Bíblia, ela trouxe a valorização das mulheres. No momento ou numa época em que as mulheres eram deixadas de lado, não eram valorizadas, a Bíblia vem à tona, Cristo vem à tona, valorizando todo ser humano. É isso que a Bíblia faz. Inclusive, na ressurreição de Cristo, Cristo escolhe aparecer primeiramente para que grupo? O grupo das mulheres, aquelas que eram rejeitadas, aquelas que não tinham voz de poder diante de um povo, mas é para elas que Cristo aparece primeiramente. O que a gente percebe? A valorização de Cristo e da igreja e da Bíblia e do cristianismo quanto às mulheres. Olha só um texto aqui da palavra de Deus para que nós possamos notar e perceber isso. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 3, que vai falar desse quesito do mesmo valor que Cristo, Deus, ele enxerga homens e mulheres. Gálatas capítulo 3, eu lerei aqui do 26 ao 28, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz claramente, neste versículo e em tantos outros, que homem e mulher, diante do Senhor, têm o mesmo pé de igualdade no quesito de valor. Em Cristo Jesus, nós temos o mesmo valor. É dessa maneira que a Bíblia nos enxerga. Então perceba que o cristianismo trouxe a valorização das mulheres diante de um mundo onde elas eram desprezadas. E aqui eu gostaria de salientar que não é o feminismo, perceba bem, não é o feminismo que valoriza as mulheres, mas sim o cristianismo. O cristianismo, sim, trouxe a valorização das mulheres.
O cristianismo sim valoriza as mulheres, mas não o feminismo. O feminismo, infelizmente, é um movimento ideológico contrário, inclusive, às escrituras e, inclusive, às próprias mulheres. Dentro do feminismo, dentro dessa bagagem, dessa mala grande, existem várias coisas, vários aspectos ou várias pautas que é própria do feminismo ou que o feminismo defende. Por exemplo, o aborto. O aborto é uma das pautas que o feminismo defende. Então, a prática abortiva é uma pauta que o feminismo defende. Percebe como o feminismo em si é destrutivo, inclusive para as mulheres que poderiam nascer? O feminismo ele defende essa pauta, dizendo que estão valorizando as mulheres atuais, que questão de aborto é uma questão de saúde, mas não, meus irmãos, pecado, isso aí é pecado. Práticas abortivas é pecado e a palavra de Deus condena veementemente. Perceba que o feminismo não valoriza as mulheres. O feminismo, na verdade, contém pautas que são anticristãs, pautas que são contra as mulheres. O feminismo também, em seu arcabouço, também é contra o casamento. Algumas mulheres vão levantar, não, mas o feminismo não é assim. Perceba, isso. Algumas mulheres que falam que o feminismo não é contra o casamento, elas não são maioria, mas o feminismo em si é contra essa ideia da mulher ser submissa ao marido, ser dependente ao marido, daquela visão do marido ser o provedor. Muitas vezes o feminismo ele se apresenta contra esta ideia, contra essa ideia de casamento, que casamento seria apenas uma prisão. Então perceba como o feminismo levanta pautas que são contrárias às mulheres e contrárias, evidentemente, à palavra do Senhor. De uma maneira geral, esse movimento, o movimento feminista, é um movimento com ideologias de uma linha política de esquerda, né? Então, elas defendem, ou esse movimento defende, uma linha política que seja voltado para a esquerda. Note que o feminismo ele não vai defender as mulheres em si, mas vai defender a ideia do feminismo. Por exemplo, você sabe que o feminismo ou as feministas são contra, por exemplo, mulheres que estão na política que estão do outro lado, por exemplo, da direita. E aqui eu não vou discutir política em si, mas apenas analisar esse ponto, que feministas ou feminismo são contra mulheres que estão na direita, que estão defendendo uma visão política mais de direita. Então note que elas não são defensoras das mulheres em si, são defensoras de uma ideia, de uma ideologia. Pense um exemplo aqui. Se de um lado, numa votação, de um lado você tem um homem que é de esquerda e de outro lado você tem uma mulher que é de direita, para quem as feministas irão votar? Elas irão votar no homem que é de esquerda e não na mulher que é de direita. Perceba que elas não estão lutando em prol das mulheres em si, não, elas estão lutando em prol de uma ideologia. Apenas isso, apenas de uma ideologia. Lógico que eu falei aqui muito bem, muito resumido, evidentemente na minha fala, mas o arcabouço do feminismo, ele é contrário à palavra do Senhor na sua totalidade. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que não é o feminismo, mas sim o cristianismo traz a valorização das mulheres. E aqui, Lucas, ele faz questão de citar que a igreja crescia não apenas em números de homens, mas também, inclusive, com mulheres se convertendo ao cristianismo. A Bíblia traz esta valorização. O cristianismo traz essa valorização para as mulheres. Olha só o versículo 15 e o versículo 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Meus irmãos, os apóstolos faziam muitos milagres.
neste tempo e nesse período, muitos milagres aconteciam, muitos sinais aconteciam. E aconteciam na realidade, de verdade. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas de possessões demoníacas, de opressão de Satanás. Então a gente percebe que os apóstolos, eles tinham esta capacidade dada por Deus para a realização de milagres. Mas esses milagres, que fique bem claro, não vinha deles mesmo em si, mas é um poder que Deus estava dando. E para quê? Para que Deus então fazia milagres nesse contexto? Meus irmãos, neste contexto, o milagre ele servia como se fosse para autenticar a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Era uma maneira de Deus dizer publicamente assim, olha, preste atenção no que eles estão pregando, preste atenção nestes pregadores e nessas palavras, porque elas são verdades. E para que vocês prestem atenção, olhe o meu poder emanando através deles. E aí curas eram realizadas, milagres eram realizados, sinais eram realizados, pessoas sendo libertas de demônios, possessões demoníacas, opressões demoníacas e tudo isso. Os milagres aconteciam para autenticar a mensagem que os apóstolos estavam pregando. E a Bíblia deixa claro isso em outros textos, que os milagres eram realizados com este objetivo, de autenticar a mensagem do pregador. Olha só, por exemplo, aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Você verá que o que Paulo está dizendo a respeito de milagres nesse contexto. Diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais do meu apostolado. Então perceba, Paulo, como um apóstolo, ele tinha esse poder espiritual dado por Deus para a realização de sinais, para a realização de milagres. Mas para que isso? Para autenticar o seu apostolado, para autenticar as palavras que ele, como apóstolo, estava pregando. Então era a maneira de Deus chamar a atenção do povo para a mensagem do evangelho. O que Deus está deixando claro aqui? O mais importante não é o milagre em si, o mais importante é a palavra pregada. Este é o mais importante. Então, para que as pessoas pudessem ter uma atenção maior na palavra, ele realizava um milagre, chamando a atenção do povo para que todos pudessem estar prontos, de corações abertos, de ouvidos abertos, para estarem atentos à palavra que os apóstolos iriam pregar. Então, era por isso que muitos milagres aconteciam. E através desses milagres, o povo, então, concorria para os apóstolos. Nesses textos que nós vemos em Atos, muitas pessoas, não apenas ali de Jerusalém, mas de cidades circunvizinhas, iam para lá só para serem curados pelos apóstolos. Esse era o intuito inicial, eu quero ser curado. Mas ao chegar lá e ao presenciar os milagres, os apóstolos, eles pregavam a palavra. Eles não ficavam pelo milagre em si. O milagre não era um fim em si mesmo. Não, os milagres aconteciam, mas eles aproveitavam a oportunidade para pregar da mensagem do evangelho. Assim foi com Jesus Cristo. Jesus fazia milagres e depois pregava a mensagem do evangelho. Por exemplo, lembra lá em João capítulo 6, quando ele multiplicou os pães e os peixes? O que ele fez depois? Ele então aproveitou o momento para pregar da sua palavra, dizendo que ele era o pão da vida. Então Jesus realizava milagres e aproveitava isso, que chamou a atenção do povo, para pregar da mensagem do evangelho. A mesma coisa os discípulos estavam fazendo também. Olha só também o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 4. Diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 4. Falando dos apóstolos aqui, ó. Os apóstolos, testificando também Deus com eles, com os apóstolos, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então perceba que Deus estava junto, cooperando com os apóstolos, de que maneira? Trazendo sinais e maravilhas e milagres. Era Deus quem trazia, por intermédio dos apóstolos. Esses milagres realizados estavam autenticando a mensagem que eles pregavam. Era a maneira de Deus carimbar. O que eles estão pregando é da minha vontade. Assim diz o Senhor, é o que eles estão dizendo.
E os milagres eram uma maneira de evidenciar que aquela mensagem e aquela palavra é de Deus. Meus irmãos, hoje nós não precisamos mais dessa autenticação. Hoje a gente não precisa mais dessa autenticação. Por que que nós não precisamos? Primeiro, os apóstolos não existem mais. Os apóstolos morreram, acabaram. Existe até uma brincadeira, né, no meio evangélico que o pessoal brinca falando: apóstolo bom é apóstolo morto. Por que essa brincadeira? Porque hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas têm se levantado dizendo ser apóstolos, pegando para si esse título. Mas, meus irmãos, apostolado não é algo que alguém escolhe para si, mas é algo que Deus escolhe alguma pessoa. Lógico que essas pessoas vão dizer: mas Deus que me escolheu para o apostolado. Só que a Bíblia diz que não existe mais apóstolos hoje. Para ser apóstolo tinha que passar por um pré-requisito. E a era apostólica acabou, Deus não levanta mais apóstolos. Inclusive, Papa não é sucessor de Pedro. Inclusive, apóstolos que se levantam aí em várias igrejas que estão espalhadas por aí, eles não são apóstolos de Cristo. Esse título não cabe a eles, não cabe a eles. Apóstolos não existem mais. Então, nós hoje não precisamos de uma autenticação da mensagem. Por quê? Primeiro, apóstolo não existe. E segundo, porque a Bíblia já foi entregue para nós. Meus irmãos, a Bíblia já foi concluída. Antigamente, sinais e maravilhas eram realizados por meio dos apóstolos como uma confirmação das Escrituras. Só que agora a Bíblia já foi entregue para nós. Essa Bíblia não precisa continuar sendo autenticada. Não, ela já foi autenticada. É palavra de Deus. Isso significa que Deus não faz mais milagres hoje? Jamais. Deus ele continua fazendo milagres. O que não temos hoje são pessoas com dons de sinais e dons de milagres. O que nós não temos mais hoje são apóstolos que realizam milagres. Isso nós não temos mais. Pessoas que tenham esse dom. Mas sim, Deus continua fazendo milagres. Por isso que nós oramos para Deus pela cura de fulano, pela cura de ciclano, pela salvação de algum parente nosso. Nós oramos para Deus porque nós acreditamos que Deus faz milagres. Sim, Deus faz milagres. Mas hoje em dia, este dom dos sinais e milagres que as pessoas tinham, que os apóstolos tinham, foi cessado na era apostólica, quando a Bíblia então foi entregue para nós. Nós temos aqui vídeos inteiros aqui no canal, no nosso canal, que falam sobre esse assunto. Será que hoje ainda existem dons de curas, milagres? Você pode buscar aí em nosso canal, naquela playlist que fala sobre os dons espirituais, dons do Espírito Santo. A gente vai tratar especificamente também sobre essa questão, tanto de apostolado, a gente vai lá de uma maneira detalhada falar sobre isso que não existe mais hoje, também quanto curas, milagres, sinais, até mais, dons de língua, interpretações. Então nós temos esse conteúdo para você estudar de uma maneira mais detalhada, tá bom? Então acompanhe os nossos estudos, que Deus abençoe você grandemente.